Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assiste pelo nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe você. Hoje, quarta-feira, dia 18 de julho de 2018. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 11, versículo do 25 ao 27. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus pôs a se dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos, e a revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele que o Filho quiser revelar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje, no Evangelho de hoje, nós vemos um Evangelho bem pequeno, 2 versículos somente, mas de uma profundeza muito grande. Nós vemos como Deus se revela, como Deus e o Cristo quis se revelar, não aos doutores da lei, aos entendidos, aos sábios, mas Jesus e o Deus, a história da humanidade, se revela àqueles pequeninos, àqueles humildes, àqueles mansos. Vemos as histórias dos profetas. Amós, que cuidava de gado, era pastor de gado. Nós vemos a história se passando pelos discípulos, João Batista, que vivia no deserto, os discípulos o qual Cristo escolheu, as aparições de Nossa Senhora, propriamente Nossa Senhora, de humildade, não de família rica, de sábios, mas pessoas humildes. Por que será que Jesus e Deus se revela dessa forma? Não para aqueles que já são entendidos, que conhecem da palavra, conhecem da leitura. Por que Deus não se revela dessa forma? Será porque essas pessoas humildes acreditam no propósito de Deus? Eles não têm mais nada, só tem a palavra de Deus, só tem a fé em Deus. É por isso, meus irmãos, que é somente nisso. Os sábios, esses doutores, eles têm a razão, os pensamentos evoluídos, e muitas vezes a palavra de Deus não é absorvida, mas sim questionada. Por isso, meus irmãos, nós devemos pedir a Deus, pedir a esse Cristo essa mansidão, essa humildade dos pequenos, para que nós possamos perceber a palavra de Deus, para que a palavra de Deus verdadeiramente seja importante em nossa vida e possa tocar o nosso coração e nós possamos vivenciar verdadeiramente o amor de Deus. Claro, nós precisamos estudar a palavra de Deus, precisamos viver a palavra de Deus, viver as Escrituras, ver aquilo que Jesus fez para que nós possamos nortear a nossa vida e levar a palavra de Deus também às pessoas. Mas quando nós nos achamos que já sabemos tudo, que somos melhores do que os outros, que somos sábios, que nós entendemos, aí verdadeiramente nós caímos na cilada do saber. Esse dia aconteceu um fator interessante. A Diocese de Conceição, de Santíssima Conceição do Araguaia, nós temos a Escola da Fé. E lá, o último curso que foi oferecido foi os Milagres de Jesus. E um dia eu tinha um exercício que era para ser feito, e eu não assisti todos os vídeos e fui fazer os exercícios, achando que já sabia de tudo. O que é que aconteceu? Tirei nota 6. Isso serviu de um alerta para me mostrar que a gente verdadeiramente não sabe de nada, que a gente tem que verdadeiramente se dedicar e ser humilde na oração, ser humilde no entender, pedir a graça de Deus, pedir o Espírito Santo de Deus que nos revele aquilo que o Deus quer falar no coração e fazer na vida de cada um de nós.
que nós sejamos mansos, humildes, pequenos, para podermos perceber as palavras de Deus e a graça de Deus na vida de cada um de nós. Que nós possamos, a cada dia, escutar o sussurrar de Deus, a revelação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.